Durante a maior parte do século XX, barbáries e desumanidades foram praticadas no maior hospício do Brasil, conhecido como Colônia, situado na cidade mineira de Barbacena. Hoje, após anos, o fato já faz parte de uma história triste e esquecida, e é denominado, por alguns historiadores, como Holocausto Brasileiro. Cerca de 60 mil pessoas morreram entre os muros da colônia. Caracteriza-se como um genocídio cometido pelo Estado brasileiro, e só se sustentou por tanto tempo, pois contou com a conivência dos médicos, funcionários, como também da população. Nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a omissão da sociedade. Dentre as vítimas, a grande maioria foram internados à força. Muitos deles sequer sofriam de alguma doença mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava ou se tornava incômoda para alguém de maior influência social. Sabe-se que, ao menos, 33 das vítimas eram crianças. Ao chegar ao hospício, eram tratados como prisioneiros de guerra. Suas cabeças eram raspadas, roupas arrancadas e nomes esquecidos. A história ela é um clássico na psiquiatria do Brasil. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que esse é um dos vários hospitais que trabalharam em regime asilar, onde pessoas chegavam a nascer, a viver e a falecer dentro do hospital sem nenhum tipo de outra oportunidade. E esta realidade também esteve próxima de nós em alguns hospitais aqui no próprio estado do Paraná. É bem interessante porque quando se fala de tratamento desses pacientes psiquiátricos, e aí eu não incluo só os psiquiátricos, às vezes alguns transtornos neurológicos, não é de hoje que o abrigamento, o asilamento e a tutela desses pacientes durante toda a vida foram o tratamento de eleição. E esse processo de modificação, na realidade, começa a acontecer na nossa história na Europa, com algumas iniciativas de pessoas que começaram a entender a visão de que o paciente poderia ter um desenvolvimento e poderia ser beneficiado sendo tratado na própria comunidade. Aqui no Brasil, esse movimento de reforma psiquiátrica começou a ocorrer de uma forma mais intensa nessa última década, mas é algo que já remonta ao final dos anos 70. Então, no município de Santos, especificamente, havia um grupo muito consolidado que trabalhou na desinstitucionalização desses pacientes e começou a mudar a visão e tentar ancorar o processo terapêutico desses pacientes naquilo que havia de saudável, de tirar eles de um rumo de tutela para um rumo de autonomia. Eu acho que ainda existem sim muitos hospitais com a mesma visão de Barbacena, né? Ainda existem muitas histórias que a gente não sabe, mas que nós internamente acabamos descobrindo por discurso dos pacientes. Eu acho que tem muita coisa sim a ser melhorada, né? Principalmente na visão da saúde. A saúde mental é como se fosse uma parte que não existe da saúde. Se você leva um paciente psiquiátrico num clínico geral, eles não atendem, né? Então, assim, Barbacena aconteceu porque a questão da vitimização, dos maus tratos e tudo, mas eles continuam sendo maltratados pela rede de saúde, né? Eu acho que tem muita coisa a melhorar, sim. Não é tão grave, mas ainda tem muita coisa. Eu acho que sempre foi e continua sendo um tabu. Ainda se vê muito a questão da psiquiatria muito relacionada à loucura, né? Pessoas que não têm o direito de vir,
que devem estar trancafiadas, que não têm direito de ser ouvidas, e na verdade não, né? Todo o trabalho do sistema em si, ele tenta avisar a construção de um sujeito que ele tem o direito de falar para a sociedade, para si, e que faça os direitos de ir e vir. Mas a sociedade ainda, pela sua história que é carregada, ela ainda acha que o paciente psiquiátrico não. Ele é um louco, ele não pode falar. E a gente vê isso até nos próprios pacientes, né? Quando eles chegam com o diagnóstico, eles dizem, eu já sou incapaz. E a gente diz, não, você não é incapaz. Você é uma pessoa com limites, como qualquer outra, e vai ter que se reconhecer e tentar descobrir um novo meio social feito a isso. Na realidade, está experimentando uma fase de modificação com relação a esse preconceito que as pessoas tinham com o tratamento psiquiátrico. É claro que a carga de que psiquiatria estava ligada à loucura, e a loucura alguma coisa que era menosprezada socialmente, isso existia e continua ainda existindo em parcela. Só que hoje em dia, com a modificação até mesmo da visão das pessoas sobre o seu próprio sofrimento, com a quantidade de pessoas mais que sofrem de transtornos mentais, você tem uma compreensão melhor da população em relação ao papel do psiquiatra e ao papel do tratamento, não só do psiquiatra, mas do psicólogo.